tarde. Hoje é um evento um pouco diferente. A gente organizou uma mesa redonda sobre alocação de risco em obras subterrâneas. Acho que é um tema muito interessante e eu consegui convidar um monte de amigos para participar dessa mesa. Não vou chamar de nenhum aqui para cima. Primeiro é o Eloy. É secretário do CBT, formado em engenharia civil, mestre, fez um mestrado também ligado com o turismo, funcionário do LINIC, está emprestado para a EPL. Então ele é um típico proprietário. Depois eu vou chamar o Fernando Leiser Gonçalves. O Leiser é engenheiro civil também, fez mestrado em estruturas e trabalha na Andrade Gutierrez faz quanto tempo? 13 anos. Ele é um típico construtor, então está constituindo uma mesa bastante eclética. O próximo é o Márcio de Souza Santos, também engenheiro civil, também mestre, também pela Poli. O Márcio trabalha na OCS, que é uma corretora de seguros, então ele é alguém que tem uma visão securitária. O Pedro Teodoro França, engenheiro civil, também tem mestrado, trabalha na CJC, uma das grandes projetistas que a gente conhece. Ele é um excelente projetista de turmas. E no final, o Tiago Herme, engenheiro civil, também tem mestrado. O Tiago trabalha numa companhia de seguros AG. Então a gente tem um hall de players bastante eclético aqui, todos mexendo com obras, todos com uma visão diferente de obras. E para moderar, eu vou chamar o meu sócio, amigo, professor Luiz Guilherme, professor, mestre também. Consegui convencer ele a vir para cá, que é uma coisa difícil. O Luiz Guilherme, acho que todas as obras grandes e importantes ele teve algum envolvimento. Todos os sinistros grandes ele teve depois envolvimento. Então, queria pedir uma salva de palmas para todo mundo. O formato de nossa mesa redonda ela vai ser da seguinte forma: cada um vai dar uma pequena palavra. Arredondada. E não tem mesa, mas enfim. A nossa mesa linear ela vai ser funcionar da seguinte forma: cada um vai dar uma pequena apresentação, 5 minutos, de pontos importantes sobre esse tema. E em seguida eles vão discutir com nossa participação. Então, por favor, o primeiro chega, né? O Werner, considerando que tem cadeiras, podemos nós sentar aí tentando ver melhor? Excelente. E a gente vai trocando até a hora do debate? Boa noite a todos e a todas. Uma rápida pincelada, então. Nos últimos anos, a gente foi um grande contratante. Rodovias, túneis, pontes, até o momento que parou de ter dinheiro para o governo federal. Tem coisas que na prática, assim, no papel, são muito bonitas e que vai para a teoria, na execução, e dá errado. E os casos recentes, eles foram ao contrário. Na teoria, tinha muito para dar errado, para assumir todo o risco da RDC integrada, e na prática deu certo. Então eu vejo nos últimos 3 túneis. Quando começou a usar o RDC integrado, e esses dados eu acho que não foram divulgados ainda para a grande comunidade técnica. Então a ideia, inclusive, é trazer para a discussão. Nós tínhamos alguns embates internos, CBT, o Tarcísio, que não podia fazer RDC integrado, como já se viu passar um risco para o contratado, e dizer Tarcísio, mas no nosso caso deu certo. E aí então mostrar esses casos, umas pinceladas depois, mas não falarei mais detalhes do porquê que a gente entendeu que deu certo e quais eram os riscos para ter dado errado, para nós interagirmos com vocês. A gente foi fazer as perguntas, nós temos informações para complementar, mas em resumo, então, o nosso histórico dos túneis do DENIT nos últimos anos. Os primeiros, concorrência, então projetos feitos para preço unitário. O primeiro caso, o Morro Alto, no Rio Grande do Sul, os aditivos extrapolaram 25%, foi demonstrado para o Tribunal de Contas que era a melhor maneira, a melhor solução era continuar a obra, deixou, recolheu. Depois em Santa Catarina, deu aditivo, não deu 25%, mas deu. E quando entra para o RDC, o aditivo tende a zero. A técnica RDC integrado, aditivos zero, prazo menor do que estimado,
num conceito de que ainda eram projetos feitos para preço unitário, na hora mudou-se para a RDC integrado, jogou o risco todo para o contratado e deu certo. Né? Mas, obviamente, tem algumas nuances por que deu certo. A matriz de risco do DENIT surgiu, então, nos RDCs integrados, em 2013. Eu fiz a primeira matriz de risco, é muito mais descritiva, primeiro para rodovias, BR-163 do Pará, e depois adotado em tudo. Então, da 381 fui eu que fiz também, e na época, então, da 381, começou a pagar o risco para o contratado, assim, um valor sobre o orçamento com o ressarcimento do risco, mas não entrava a fundo, não tinha um projeto feito para isso. Era um projeto convencional para preço unitário. Então, aí já é uma pequena falha, ou seja, era uma teoria, na teoria era para dar errado, mas na prática deu certo. Por isso que o risco pagou e sem ter uma análise mais aprofundada. Na 381, Minas Gerais, mais ou menos 11% em cima do orçamento base foi contabilizado como riscos. Jogou-se o valor para o mercado, na época eram orçamentos sigilosos, e os dois valores contratados muito próximos do valor da administração. Eram 2 lotes feitos por empresas especializadas em túneis, né, e mais outras nuances que depois na discussão eu vou conversar para vocês. Quais são os próximos passos? À medida que voltar a ser se voltar a ter obra pública, é aperfeiçoar essas práticas, que depois disso fez uma nota de riscos, então o órgão amadureceu, mas não teve mais túnel. Até chegou a lançar o edital do Morro dos Cavalos, como RDC Preço Global, então o meu livro não deveria ter sido lançado. E tem também, até com a nova legislação que está por vir, questões como arbitragem. Mas aí tem questões administrativas. Como é que se contrata um árbitro? Pode depois resolver essa questão durante a fase de contrato. Então, tem várias coisas da legislação, nós debatemos isso no mês retrasado lá em Brasília. A legislação pode nos ajudar no nosso mercado, mas como que administrativamente se resolveria isso? Então, são pequenas pinceladas para depois vocês fazerem suas perguntas, nós vamos debater como que aquilo que parecia que daria errado, porque não tinha todo esse embasamento geológico, técnico, voltado para análise de risco, e no fim deu certo. Aditivo zero, prazo, valor, e as obras ficaram cumpridas ao seu tempo. Ok? O próximo é o Pedro, tá? Acho que vamos seguir nas ideias que está programado, né? Pedro. Oi, boa noite. Primeiro, é uma satisfação imensa estar aqui, os convites do CBT, meus colegas, amigos, e estou aqui para compartilhar algumas ideias com vocês. Talvez fico até um pouco preocupado, esse é um assunto muito amplo, talvez a abordagem que eu dei seja muito de peão de projeto, assim, sabe? Mas o meu foco, que eu quero apresentar aqui, é a gestão dentro da empresa, assim, dentro de uma empresa de projeto, é da porta para dentro. No debate a gente fala mais da interação com as demais partes, mas eu dei uma abordagem, eu optei por dar da porta para dentro de uma empresa de projeto, tá? Bom, gestão de risco todo mundo sabe, né? A avaliação de risco a gente faz no dia a dia, desde pegar um guarda-chuva num dia nublado, ou incentivar um guarda-chuva, a gente faz uma avaliação de risco, que passa por etapas de identificação do evento, se vai chover ou não, a avaliação do impacto e a tomada de decisão, certo? Eu não vou entrar no mérito disso, acho que todos que estão aqui sabem desse conceito e eu vou seguir adiante. Identificado um risco, um problema, como que a gente pode entender o caminhamento disso dentro de uma solução de projeto, né? Aqui não tem nenhum rigor científico e matemático, eu queria essas figuras só para ajudar a me dar um apoio numa ideia que eu gostaria de passar, tá? Aqui, ó, a gente tem, vocês têm, aqui, ó, para vocês entenderem, esse azul aqui é um problema, tá? É um problema, não necessariamente todo problema tem uma distribuição de Gauss, tá? Mas vários têm. Eu só quis mostrar que dentro de um problema a gente tem
uma média do problema e dentro da escala da nossa obra, a gente tem uma probabilidade que esse problema seja maior ou pior. Então, isso vamos chamar de um problema real. Depois do problema real, tem aquilo que eu gostaria de chamar de entendimento do problema. A gente pode ter um entendimento bem acertado, a gente pode superestimar o problema ou pode subavaliar o problema. Quando eu falo entendimento do problema, não é só geologia, investigação geológica e geotécnica, todo mundo sabe aqui que isso é essencialmente importante. Mas eu falo entendimento de todas as condições de contorno. Numa obra como essa, por exemplo, eu chamo de entendimento de contorno, você avaliar que, por exemplo, aqui tem um aluvião, aqui eu não posso rebaixar um lençol, vou fazer um jet aqui, esse jet pode ser que não funcione bem aqui é um maciço rochoso, eu posso ter queda de bloco, eu vou entrar com tirante, eu tenho prego, eu tenho adutora. Então, essa fase de entendimento de problema é a parte mais importante do projeto. Aqui que se faz 90% do projeto. Depois que isso aqui está feito, é fácil dar a solução. O difícil é entender o problema. A solução é muito fácil. É que nem um bom médico. O difícil é ele ter o diagnóstico. Mas que ele tem o diagnóstico, o passo com o tratamento, isso é fácil. O difícil é o médico acertar o diagnóstico. Depois do entendimento do problema, tem uma decisão de projeto aqui, que eu posso ter uma decisão conservadora, moderada ou arrojada. Dentro daquele meu entendimento, eu vou cravar que o meu problema é esse. Eu posso ter um problema entender de uma forma e falar, eu vou tomar como partida que ele é mais crítico do que ele realmente é. Depois do entendimento de problema, eu venho para a solução. Tá? Aqui eu coloquei a solução como verde. O que eu queria mostrar aqui, que aqui a gente tem o nosso problema, a gente veio para uma solução, e essa solução, na média, ela tem um nível de segurança. Mas no extremo, a gente tem uma probabilidade de sucesso aqui. Tá? Aquele problema, uma probabilidade dele ser mais crítico do que eu estou levando em consideração, e aquela minha solução, que na média é uma boa solução, tem uma probabilidade dela ser menor também. E onde esses extremos se encontram, a gente tem uma possibilidade de insucesso. A gente pode ter um problema, uma concepção de solução superestimada, tá? E pode ter desculpa, aqui está um vermelhinho, aqui é o risco. Eu quis exemplificar que aqui é o risco. Eu quis mostrar aqui que mesmo com uma solução normal, na média e bem equilibrada, existe risco. O que a gente faz é uma obra de risco, é uma atividade de risco. Mesmo seguindo tudo, com a melhor prática de engenharia, o risco não é zero. Tá? Vou pular um pouco. Tá. E aqui eu quis mostrar, assim, voltando, a gente tem um momento 1, entendimento do problema, momento 2, definição da solução. Essa parte do projeto de entendimento do problema e definição da solução é muito importante numa empresa de projeto. Ainda mais quando se trata de um projeto básico. Porque o projeto básico, muitos contratos eles vão adiante com base no projeto básico. Tá? O projeto de construção, o desenvolvimento do projeto executivo. Isso aqui tem uma importância elevadíssima na etapa do projeto básico. Aqui eu ilustrei um exemplo da importância do ATO numa obra. Você tem um problema, o problema ele piorou, o ATO entende que o problema é pior e ele pega a solução, ele desloca a solução e ajusta a solução para manter o mesmo nível de segurança do conceito do projeto. E o mesmo ao contrário, né? Pode entender que tem um conceito do risco positivo, que é a oportunidade também. Você pode estar lá com a ATO, é melhor, você traz a solução mais para cá também, para manter o conceito do projeto de uma maneira mais econômica. Eu pus aqui para exemplificar outros fatores que tem, né? Coloquei, por exemplo, o impacto da qualidade construtiva. Se a gente tem aqui, em azul, o nosso problema, e a gente tem a nossa solução, e tem uma deficiência na execução, por exemplo, um concreto com espessura menor, a gente joga a solução mais para cá, perto do problema, aumenta o nosso risco. Se a gente tem aqui o nosso problema, tem a solução, e na construção tem um controle tecnológico ruim, a nossa solução ela tem mais variação na qualidade. Então, ela aumenta o risco. A gente tem aqui problemas executivos, por exemplo, que pioram o problema. Um passo de avanço mal dado, demora para chegar o concreto na obra, e você degrada o maciço, você piora a solução, ela se aproxima mais, o problema se aproxima mais da solução e você aumenta o seu risco. E aqui eu também exemplifiquei o imprevisto geológico, onde o problema ele se desloca totalmente de tudo que a gente está falando aqui, e aí tudo que eu falei daqui para trás não faz sentido.
E aqui eu coloquei um sucesso, né? A gente vem numa situação que tem um risco mínimo, vamos chamar aqui um risco aceitável, e tem um insucesso, um acidente, por exemplo, e chega numa situação dessa, que o projeto errou o entendimento do problema, errou na solução, a obra não teve controle tecnológico, errou na execução, e você tem esse emaranhado aqui, e tem um acidente, né? Os efeitos se sobrepõem. E é muito difícil, numa situação dessa, você determinar qual que foi o efeito preponderante naquele acidente. Nem sempre é fácil você ver de onde vem isso tudo. E estão todos no mesmo barco, todos têm um objetivo em comum, que é o sucesso. E aí que eu entro no ponto da gestão de risco dentro de uma empresa de projeto. Porque uma empresa de projeto que tem uma boa gestão de risco da porta para dentro, ela minimiza o risco de tudo, né, de todas as partes. E aí eu caio aqui no que eu falei, que a minha abordagem que eu tenho que dar, que é a visão do risco da porta para dentro. Um projeto, a gente vem, nosso produto é projeto, a atividade é um serviço, e o nosso capital é o capital humano, são as pessoas que trabalham na empresa, é o nosso conhecimento, a nossa experiência, a nossa reputação técnica e a nossa criatividade. Esse é o nosso patrimônio. E como que a gente faz a gestão? Da mesma forma, são 3 etapas. A gente tem a identificação do risco, avaliação e ação. O que é um tipo de risco para um projeto? É uma falha de entendimento do problema. A gente corre esse risco, como empresa de projeto, de errar o entendimento do problema. A gente pode errar na solução, a gente pode errar na apresentação do produto, a gente pode errar na falha de identificação da necessidade do nosso cliente, a gente pode falhar no cumprimento do prazo, né? Quais são as ações que diminuem o nosso risco? Uma empresa, um proprietário, um construtor, ele quer fazer uma obra subterrânea, ele não sabe fazer o projeto. Eu entendo que ele transfere o risco dele do projeto contratando a gente. Ele fala, isso eu não sei, o risco do projeto é desses caras aqui, né? Então o risco é deles, o risco de projeto eles transferem para a gente. A gente está lá para fazer o projeto, a gente transfere para quem esse risco? O que a gente faz para diminuir o nosso risco dentro da empresa? Né? São as ações que a gente toma. Primeiro, a gente tem que ter um corpo técnico dentro da empresa, ou como projeto, estou falando dentro da empresa, mas projetista, compatível com a dificuldade técnica daquele projeto. Isso é básico. Para entender isso, eu gosto de fazer um exercício. A gente é muito técnico e pensa como projetista. Saindo da visão de projetista, colocando, por exemplo, um exercício, como dono de uma empresa de projeto, que o cara pode nem ser engenheiro ou geólogo, pode ser um advogado, por exemplo. Ele tem uma empresa, não sei se foi um bom exemplo, como que ele faz para diminuir o risco da empresa? Ele tem que ter um corpo técnico capacitado, ele precisa ter um relacionamento estreito dele com proprietários, contratos, e está acabando, né? Consultor, certo? Tem uma valorização dentro da empresa do entendimento do problema, da geologia, dos aspectos de geologia e demais condições de contorno, e uma valorização do acompanhamento da obra também. Isso diminui o nosso risco, da instrumento, junto com a instrumentação, que é um papel importantíssimo, e faz parte de um plano de qualidade dentro da empresa. Um treinamento contínuo da empresa, procedimentos de verificação, de checagem de dados, procedimentos, isso tudo diminui o risco da empresa de você não pegar um dado errado e fazer uma besteira e emitir um projeto errado, entende? E como é material humano, para a gente faz muita diferença ter o funcionário satisfeito, remuneração adequada, prazos adequados, ambiente adequado, e lógico que a gente não consegue cobrir isso tudo. Mesmo tomando todas as melhores atitudes e práticas de dentro da empresa, a gente não consegue cobrir isso tudo. E aí temos um seguro para cobrir também falhas no nosso projeto. Então, não sei se com essa abordagem, eu optei por dar essa abordagem da porta para dentro. Assim. Boa noite, pessoal. Vou falar um pouco da visão do construtor. Evidentemente, não tenho a pretensão de ter a visão dos construtores, das empresas de construção. É a minha visão, da minha experiência, do que eu entendo
a questão do risco técnico, né? O risco geológico, o risco geotécnico, o risco de construção. A ideia não é ficar discutindo riscos contratuais, por exemplo, né? Financeiros, ou do negócio. Né? Quando a gente fala, a gente entra no empreendimento e vai fazer uma análise de risco, tem milhões de riscos a serem tratados. Mas nós vamos focar aqui na questão dos riscos técnicos. Né? E aí, dentro desse aspecto, que eu acho importante discutir é a questão do conceito, né, de transferência de risco versus qualidade dos projetos. Né? Nosso modelo de contratação, né, seja pela legislação, seja pelos próprios modelos de contrato, do proprietário com o construtor, do construtor com o projetista, ou do proprietário com o projetista, né, do construtor com o subempreiteiro e assim por diante, é um modelo baseado em nós contra eles. Né? Esse é o nosso modelo. Né? Como é que eu me resguardo contra quem eu estou contratando, contra quem me contratou e vice-versa. Né? E aí entram esses assuntos, né? Esses itens aqui. Né? A gente discute pouco o conceito de previsibilidade, né? O que é previsível, né? Aquele conceito, o que é imprevisto e o que é imprevisível. Né? A gente, pela baixa qualidade, em muitos casos, dos nossos projetos, aqui no caso crítico ao projetista, viu? A maneira como a gente contrata projetos, como a gente coloca edital na praça, como a gente discute a contratação de uma obra. O exemplo clássico, né, obra pública, prazo eleitoral, contratação de projeto pelo menor preço, lei 8666, prazo curto para fazer o projeto, tem que sair alguma coisa para pôr na praça. Enfim, essa história todo mundo conhece. A qualidade do projeto está diretamente atrelada ao tempo que você tem que fazer o projeto e ao preço do projeto. Né? O Pedro falou, o projeto é homem-hora. Né? Quanto menor o preço, menos homem-hora será disponibilizado naquele projeto. Não tem milagre para essa conta fechar se não for assim. Né? Então, muitas vezes a gente acaba obtendo projetos de baixa qualidade, onde a gente gasta toda a parte da alocação de risco discutindo coisas, riscos não previstos e não os riscos imprevisíveis. Então, aquilo que a gente não previu, porque a gente não estudou direito, porque a gente não investigou direito, porque a gente não projetou direito, porque por uma série de razões a gente aloca no risco e a solução básica é vamos transferir o risco. É o famoso tiro o mico do meu ombro, põe no ombro do próximo e assim por diante. Então, acho que o nosso modelo prático é muito assim, principalmente obra pública. Né? Depois tem outros itens que entram, né, como os dois últimos itens ali, exigências do contrato versus práticas internacionais e versus exigências de seguradora. Né? Já vai lembrar da nossa discussão lá na linha 5 de contratação de seguro, onde a seguradora queria que a gente adotasse, assinasse compromisso com o código de prática da ITA. E tinha muitos itens naquele código de prática que eu não poderia cumprir por conta do meu contrato. Né? Naquele contrato, o projeto não era responsabilidade do consórcio construtor, o ATO não era responsabilidade do consórcio construtor, a instrumentação não era responsabilidade do construtor, e pelo código de prática ele tinha que adotar uma série de medidas que estavam fora do alcance do meu contrato. Então, tem uma ampla discussão sobre isso, ou seja, muitas vezes a gente trata as coisas de maneira desconectada, né? A gente trata primeiro aqui, eu, construtor, com o meu cliente, o meu contrato, depois eu aqui com a seguradora, uma coisa que muitas vezes não se conecta com aquele outro, né? E isso é um problema. Outro ponto importante é a questão da precificação de riscos, né? O Eloy falou do RDC integrado, né? Em projetos de preço unitário, mesmo preço global, muitas vezes a questão de quanto vale os riscos, né? É difícil quantificar isso, né? Muitas vezes a gente nem sabe que a gente está correndo determinados riscos. Então, como é que nós vamos quantificar e precificar isso, né? Então, fora o risco, de novo, né, órgãos públicos, de você, mesmo conseguindo fazer isso, depois você ser acusado de superfaturamento, de sobrepreço, porque
o projeto tem um nível de risco elevado, você tem que jogar isso no preço, né, no seu custo, na sua contingência, e isso não é levado em conta, por exemplo, pelos órgãos de controle em algumas situações. Né? E aí o último ponto que eu queria levantar, que é o conceito de compartilhamento de risco. Né? Tudo isso colocado, né? Como é que a gente pode mudar esse nosso mindset, essa nossa maneira de tratar os nossos contratos, de tratar o nosso dia a dia, né, em obras que envolvem riscos, principalmente riscos geotécnicos e geológicos. Né? Como é que a gente pode criar um modelo de que todos trabalhem juntos para mitigar ou eliminar os riscos, ao invés da gente ficar transferindo os riscos um para o outro. Né? Acho que esse é talvez o desafio que a gente tenha pela frente, né? Seja na mudança de lei de licitação, seja na própria legislação, Código Civil, outras legislações, as práticas das seguradoras. Como é que a gente muda isso? Né? A gente já viu situações em que, na hora que a gente se uniu para tratar o problema juntos, a gente deu uma solução e foi bom para todo mundo. Né? Mas a nossa prática, baseada nas nossas legislações, nos nossos contratos, né, na nossa, vamos assim, documentação formal, não é essa. Né? A nossa legislação nos leva, na minha visão, para o caminho contrário, sempre do antagonismo nosso contra ele. Né? Então é isso, né? É isso que eu acho que a gente tem que discutir para o futuro da engenharia, né? Como unir esforços e enfrentar os riscos do empreendimento de maneira conjunta. Ok? É isso. Obrigado. Boa noite a todos, agradeço a presença de vocês, agradeço ao convite do CDT, na Feira do Velho. E a minha apresentação tem o objetivo de compartilhar com vocês a visão da corretora ou do Risk Manager do mesmo tema, né, alocação de risco. Né? E por que corretora e Risk Manager? Só para fazer um esclarecimento rápido, o corretor, quando vocês contratam os seguros, o corretor tem a função de ser o gestor de riscos de vocês. Né? No caso da empresa, na verdade, tem uma corretora cativa de seguros, que contrata seguros, evidentemente, mas não tem só esse objetivo. Na verdade, a intenção da corretora cativa é de gestora de riscos. Né? O Risk Manager é a de zelar pelo patrimônio do acionista e poder propiciar meios de mitigação de risco, seja transferindo para seguros, seja, enfim, pegando outras estratégias alternativas. Né? Então, essa é a ideia de compartilhar com vocês essa visão. Ainda nem faltou, quer dizer, a ideia seria iniciar sobre a contratação de seguro. Né? Como é que a contratação de seguro normalmente é feita e como ela deveria ser feita. Então, a pergunta que a gente faz com os consultores, colegas, enfim, se você não fosse obrigado a contratar seguro para a sua obra, você contrataria ainda assim? Muito possivelmente sim, porque isso é uma obrigação contratual. Né? E para exercer essa obrigação, você procura contratar o seguro sempre, ou quase sempre, no valor mínimo. Né? Então, construindo sem entrar muito nos pormenores do clausulado da sua pólice de seguro, sem analisar de fato, tecnicamente, o que você está transferindo e o que você está retendo. Como deveria ser? Na verdade, o seguro é um instrumento de mitigação de risco. Então, como um instrumento de mitigação, ele tem que estar inserido num contexto muito mais abrangente de gestão de riscos, seja gestão de riscos do projeto ou mesmo corporativo, da empresa. E raramente isso existe, né? Quer dizer, é difícil ver empresas que possuem gestão de riscos corporativos, né? E também é difícil ver projetos que, por deliberação própria, não por obrigação contratual, decidem fazer a gestão de risco. Né? E como o risco é igual à energia não só se transforma, não some, não desaparece. Risco é a mesma coisa, também não some risco, né? Ele só se transforma. Ele só aloca em uma das partes ali, em um dos stakeholders, não vai subir risco. Então é preciso reconhecer, ou você gere risco ou você vai ser gerido pelos riscos. É uma escolha de vocês. Né? E aí, o que apareceu mais recentemente, até uma contribuição, eu acho que inédita do DELIT, né? Até o Eloy está aqui e participou desse projeto, foi a proposição da matriz de riscos, né? De forma quantificada. Você quantificar os riscos via matriz, e vocês podem eventualmente colocar em uma coluninha de alocação, onde é que vocês vão alocar cada um dos riscos do contrato. Aí só um exemplo, né? Você tem 3 cenários aqui, além de custo de tratamento, colapso da frente, bate na madeira aí, e o outro é excesso de convergência. Né? Então,
onde é que você vai alocar esses riscos? Né? Qual que é a proporção da alocação? É o construtor, é o projetista, é o dono do projeto? Né? Onde é que eu vou alocar esses riscos? Né? Isso, lógico, tem a ver com o contrato. Né? Isso decorre do contrato, muitas vezes não é do seu curso. Né? E você pode, eventualmente, consolidar isso e representar essa alocação nessa forma aí, onde você tem, nesse caso, de forma exemplificada, você tem 3 stakeholders, e aí a seguradora, que sempre, né, Tiago, sempre leva a culpa de tudo, ela que vai absorver a maior parte dos riscos, mas é claro que nem todos os riscos são transferíveis e vão remanescer riscos com o dono, com o proprietário da obra e também com a construtora, evidentemente. Né? Mas, em função daquela tese de que risco não desaparece, risco só se transforma, né? Então é importante que a alocação de risco seja feita numa base quantitativa. Né? Então, mesmo com instrumentos que surgiram mais recentemente, né, o Geotechnical Baseline Report, o GBR, é uma evolução, mas ele sozinho não resolve todo o problema de alocação de risco do contrato. Quando você, como consultor, por exemplo, quer identificar uma parcela, uma verba de contingência para fazer frente aos riscos. Né? Se você só se valer do GBR de forma qualitativa ali, muito embora melhorado em relação ao que se faz hoje, ainda assim não resolve esse problema de você ter uma relação de risco-recompensa aí, que a empresa deseja. Né? Então, o convite que a gente faz, a gente tem feito isso bastante na empresa, né, na Odebrecht, não só a Odebrecht, mas que as grandes consultoras hoje têm feito essa quantificação de riscos via matriz para contingenciamento dos riscos do projeto. E a ideia é fazer isso de forma quase sempre, ou sempre que possível, quantitativa. E aí vem a questão, levantada pelo laser, como quantificar risco. Né? Esse é um desafio para o engenheiro, não vai levar isso delegar isso para o risk management. Esse é um problema de engenharia. Né? Então, cabe a nós resolver esse problema. Né? Com relação ao risco residual, então, reconhecendo que não dá para transferir todos os riscos do contrato, né? Mesmo os técnicos, qual que é o nível de risco que eu retenho e que eu aceito? Quer dizer, será que o nível de risco que eu estou retendo, mesmo após todas as transferências, né, via contrato, para um terceiro, contratando seguro, será que o que remanesce comigo eu ainda assim tolero esse risco? Você precisa ter um critério de tolerância. Qual que é o risco de tolerância? Né? Quanto você tolera de risco do contrato? 10%, 5%, 1%? É preciso ter essa figura muito claramente. Né? E é claro que esse risco residual ele tem que ser menor do que a verba de contingência. Então, por exemplo, se você está num contrato lá de, sei lá, 1 bi, contingenciou 50 milhões, o risco residual desse contrato, quer dizer, se materializarem, né, tem que ser inferior deveria ser inferior à verba de contingência, de tal forma que você possa melhorar a performance do contrato. Claro. Dependendo das condições de negociação, lógico, privilegiar, quase sempre possível, claro, verbas de contingência associadas a níveis de confiança maior. Então, eu não vou citar um projeto, será que eu posso citar? Acho que eu posso citar que não aconteceu, mas a linha 6, por exemplo, a gente desafiou a primeira PPP integral, né, que ia acontecer aqui no Brasil, e a gente, por condição comercial, conseguiu impor uma verba de contingência um pouquinho mais alta, porque de novo, a gente estava assumindo boa parte dos riscos. Né? Então, e logo a primeira faixa de cost overrun associada a risco geológico ia ser suportada pela construtora. Então, claramente, isso impõe um risco maior para a construtora e, portanto, merecia ser precificada e valorada no contrato. Né? Então, assim foi feito uma verba de contingência um pouquinho mais alta. Isso não é nenhum pecado, quer dizer, quem detém mais informação sobre risco, possivelmente vai nesse jogo, né, nessa guerrinha de está com você, está comigo, está com você. Quem detém mais informações sobre isso que possivelmente vai ter um melhor resultado naquele contrato. Né? Aqui é só um exemplo que a gente fez lá em Naú, na África, antes e depois da mitigação dos riscos. Isso aqui não é um diagrama de excedência de cost overrun, assim, não é de sobrecusto, é de risco. Então, a gente quantificou todos os riscos do contrato, e aí após as ferramentas de mitigação, transferência para seguro, aquilo que pode ser transferido, ou não aceitação do risco e tentar impor isso para o próprio contratante, enfim, o resultado final foi deslocar aquela curva, né, para a esquerda, ou seja, uma redução do risco residual do projeto. E aí uma questão importantíssima, né, quer dizer, o Eloy citou agora há pouco o RDCI,
e a contratação integrada, né? Mas isso se aplica de igual forma a outras modalidades de contratação também, né? RPC, enfim, isso global. É preciso conhecer, de fato, no que se refere a seguro, né? Ao seguro, o que pode ser transferido para seguro, né? E o que não pode ser transferido para seguro, porque isso naturalmente pode ter um impacto na performance do seu contrato e particularmente no RDC, quando passou-se a remunerar a verba de risco, né, essa parcela de risco, a questão é que o RDC considerava, por exemplo, que aqueles mecanismos de mitigação aqui, eles deveriam ser efetivos, é claro, né? A regra do jogo é essa, né? Eu vou te pagar uma remuneração pelo risco, assumindo que você vai fazer a tua lição de casa e vai mitigar os riscos segundo as suas possibilidades. Mas o que acontece, por naquele momento, claramente, o DENIT e boa parte, né, do poder público, dos órgãos públicos, eles vêm se capacitando bastante na parte de seguros. Mas naquele momento não foi o caso. Então, o que acontecia é que aqueles mecanismos de mitigação para transferir aquele tipo de risco não são efetivos. Você não transfere para seguro, você só transfere para seguro acidente, evento súbito e imprevisto. Então, assim, aumento de custo associado ao tratamento, não tem sinistro, né? Não é sinistro, aumento de custo, isso está no teu projeto. Então, você não vai transferir isso para a seguradora. Né? Então, mesmo incerteza geológica só vai ser transferida para seguro se redundar em acidente. Se não tiver acidente, não tem, ou acidente, ou resultar em acidente, ou numa condição de iminência de acidente. Então, eu evitei acidente, porque de repente eu estava atravessando lá uma falha, e eu precisei dispor de recursos adicionais, evitei a falha, não teve o sinistro, mas eu investi, e por causa da minha ação, eu evitei o sinistro. Então, isso também pode ser recuperado via seguro. Agora, tirando essas duas coisas, nada disso é transferido para seguro. Então, muito cuidado na hora de contemplar aí mecanismos de transferência de riscos geológicos usando o seguro, porque nem tudo o seguro vai aceitar. Isso pode ter um impacto tremendo lá na remuneração do risco do seu contrato e na performance global do contrato. Então, basicamente, esse é o convite para submeter para vocês, depois a gente pode voltar a discutir. Tiago, vamos lá. Tiago, pode falar agora mesmo? Boa noite, pessoal. Meu nome é Tiago. Eu vim aqui conversar um pouco com você sobre como é a visão do segurador. Assim como o Fernando e os outros falaram a opinião deles ao redor do assunto. Eu trabalho com seguros de obras de infraestrutura há 5 anos e tenho a minha visão de como as seguradoras se comportam, conversando com os colegas e como que a sociedade civil está organizada ao redor desses assuntos, né? Aliás, fazendo um comentário aqui inicial, muitas das questões a nossa sociedade cobra os nossos profissionais dessa forma. São questões que vão estar sempre aí, questões humanas, né? E que nós vamos estar encarregados. A gente quer receber o tanto que a sociedade nos cobra. Se a gente for pago a contento da perfeição com que a sociedade entende que nós deveríamos ter ao redor do assunto, por exemplo, o geotécnico, que é um assunto bastante discutido e, como o Pedro falou, você pode dominar bem, um pouco menos ou muito mais, vai depender da sua habilidade, da sua experiência, etc. Então, vou aproveitar o nosso encontro para falar um pouquinho de assuntos que não são tratados, pelo menos os jovens há mais tempo não receberam instruções assim na escola. Eu, pelo menos, não recebi. Então, quando eu comecei a trabalhar com seguro, eu tive que receber educação no assunto, né? Vou procurar ser breve, mas, grosso modo, e para daí focar no assunto de risco geológico, que é talvez o que mais interessa. A gente encara aí vários dos riscos que os colegas citaram de duas maneiras, grosso modo, tá certo? Riscos puros ou especulativos, que são aqueles que, especulativos são os que não têm cobertura, de um modo geral, para o assunto que a gente está tratando aqui. E daí o que fazer com esses riscos, né? Você ignora, como falou o Márcio, essa energia vai se transformar de alguma forma.
você pode reter uma parte com a sua experiência, com a sua equipe, com o seu, como profissional, que é pelo que você está recebendo mesmo, daquele serviço que você está prestando. Você pode mitigar, eliminar, que é pouco provável, mas enfim, você pode fazer alguma coisa nesse sentido. E então, em geral, para o assunto de seguros, você vai levar o que são os possíveis de serem transferidos. Então, aproveitar que existem alguns riscos que estão excluídos e que devem ser, assim, objeto de análise e de cuidado de todos nós que estamos envolvidos, porque, assim como a energia que foi falada pelo Márcio, o seguro vai causar, mesmo que você tiver cobertura de certas partes, como por exemplo, dano material, etc., vai haver partes que você não vai conseguir recuperar de jeito nenhum, especialmente tempo, a sua imagem, etc. Então, isso sempre vai estar na mesa junto dos outros riscos que nós vamos tratar, né? Isso tem que, eu acho que vem muito de encontro com os princípios do seguro. A sociedade definiu ter seguros, porque é interessante para todos nós, mas sendo com os três princípios básicos: a transparência, a boa-fé e o segurado se comportar como se não tivesse seguro. Acho que isso é sempre importante de ser dito. Então, quando a gente olha os itens que são excluídos das apólices, você vai olhar no risco geológico, alteração do escopo, falta de equilíbrio, etc., má gestão, está excluído. Em que sentido, né? Vou falar um pouquinho daqui a pouco em que sentido que está excluído. E os riscos que são seguráveis, em geral, então, se há aqueles que a gente exclui em geral, quais que em geral são possíveis de a gente transferir para alguém, né? São riscos possíveis que vão ainda acontecer, os que já aconteceram, né? Eles devem ter os casos paralelos para o seu próprio carro, etc., para a sua casa. Eles têm que ser necessariamente assim, possíveis futuros incertos, independe da vontade dos contratantes. Eles vão resultar na ocorrência de um prejuízo necessariamente, isso também é importante, ou seja, se você precisar do dobro de tirantes, você não vai conseguir cobrar isso de seguro nenhum. Ele tem que ser especialmente, eu gosto muito desse último, que é mensurável. Então, você quando transfere, você tem que transferir alguma coisa que tem algum tamanho, pelo menos estimado, para você ter um preço. Porque senão você, enfim, dificulta muito as relações normais, comerciais ao redor de um produto, de um serviço, que é, por exemplo, uma apólice de seguros. Ou seja, para trocar em miúdos, o seguro vai cobrar o dano que for consequência de um problema geológico, por exemplo, ou de um problema de alocação de risco que não foi conseguida, de certa forma, ser mitigada, seja uma ação do projeto, uma gestão, ou o que for. E como o Márcio falou, ele vai ter essa característica de ser súbito, acidental e imprevisto, necessariamente os três. Ou seja, vai ter que ser de uma maneira, digamos assim, brusca, súbita, causar um acidente e que, de certa forma, não estava previsto. Previsto no sentido de que ninguém gostaria que tivesse acontecido, não do previsto, imprevisto, enfim, essa outra discussão, ela é mais fácil de você olhar se está coberto ou não aquele item que está sendo discutido, né, do que o imprevisto e o imprevisível, que são, às vezes, questões que são normalmente prolixas, não vão levar a muitas questões, né? Há muito resultado na análise. Sendo assim, o que nós fazemos, né, ouvindo toda a cadeia e tendo em conta projeto, investigação complementar, procura ver a experiência e como está o contrato entre as partes. Tem uma máxima no seguro que diz: se as partes não resolveram o contrato, não vai ser o seguro que depois vai resolver. Então é importante ter bem alocado os riscos e onde que eles estão, ou qual é o critério. O Márcio colocou critérios: o geológico 20% fica para você, 80% para mim. Que seja, as partes são livres, ou podem referenciar as melhores práticas, ou podem estipular valores. A gente vê tratamentos geológicos de barragem, ou de túneis mesmo, que diz lá, tem uma verba de $500 000, normalmente ela é consumida logo, né?
isso é uma outra cultura, mas não vem ao caso. Você, de certa forma, mas já vi casos também de recuperar, já estou no final, né? De recuperar essa verba aqui, de outra forma, no reequilíbrio do contrato, enfim. Lá nas seguradoras, normalmente o que acontece para risco de engenharia, que é o que a gente está falando aqui, e obra de infraestrutura, certo? Não para obras de um edifício comum e nem que seja relativamente simples a construção, mas para obra de infraestrutura, que vai ter uma característica linear, vai ter uma característica muito variável ao longo de um traçado, muita interferência, etc. O que nós fazemos são dividir esse entendimento em duas etapas, que é a etapa da seguradora aceitar essa transferência, da qual foi conversado aqui, e depois fazer um acompanhamento. Isso seria o equivalente, eu vou tentar fazer um paralelo aqui com o seu carro. O seu carro, normalmente, ninguém vai ver se você deu manutenção, fez lá o serviço no freio, etc. Porque a sua cultura, para quem compra aquele tipo de carro, quem tem esse tipo de atitude de andar num carro daquele nível e compra aquele seguro, normalmente vai fazer isso no automático. Então ninguém faz essa etapa aqui, ó, de acompanhamento do risco. Emite a pólice para você, ninguém vai ficar olhando o seu pneu, nem se você trocou o freio, etc. Tá? Mas para essa complexidade que nós estamos falando aqui, que é esse limite da engenharia, o limite do conhecimento, e onde você tem, mesmo os grandes especialistas, têm dúvida, e que são dúvidas normais e, enfim, vão talvez sempre estar aí. A gente acompanha o risco. E, normalmente, o que a gente transforma esse assunto todo é para como é gerida, como são geridas as questões, né? Essas questões de projeto que o Pedro falou. Na hora de aceitar o risco, a gente olha de uma forma. Quando vai acompanhar, a gente procura ver se estão sendo realizadas aquelas atividades. Normalmente, para túneis, ficou mais fácil de 2006 para cá, porque tem o código de túneis. Talvez, Fernando, no momento da linha 5, que era 2010, 11, você usou de 2006, que tinha alguns aspectos atualizados. Hoje mesmo eu reli o código e reli a versão inglesa, que é mais completa, inclusive. Fala lá de obra de 1 milhão de libras, já tem que usar na Inglaterra. No nosso, aqui não, a versão da ITA, né? Ainda não, a versão nossa daqui dos seguradores mais para o lado de cá, que não daquele ambiente lá em inglês. Enfim, o que é recorrente, só para concluir então, é assim, a gente observar como que essa gestão contratual de todos esses aspectos que estão sendo transferidos está sendo feita tanto no momento da aceitação quanto no momento de acompanhar então, esses riscos. Basicamente é essa a mensagem. Então, boa noite para todos. A minha função é ser o cara que põe a cereja no bolo ou a pimenta na farofa. Eu tenho uma posição particular, eu não sei se é privilegiada ou não, mas, por exemplo, nesse momento eu sou o consultor técnico que está avaliando o sinistro daquela barragem cuja ruptura começou em abril e ainda está acontecendo lá na Colômbia, que vocês devem ter ouvido falar, assim como sou consultor da proprietária de um túnel de 19 quilômetros e colapsou com 7 rupturas de mais de 25 mil metros cúbicos, cada uma num túnel na Geórgia, ali no sul da Rússia. Então, o que eu quero dizer com isso, eu trabalho com segurador, coisa que eu estou fazendo lá na Colômbia, trabalho com segurado, coisa que estou fazendo lá na Geórgia. E a gente ouviu aqui coisas muito interessantes, eu vou só falar um ou dois comentários. Uma coisa muito importante que eu vejo que nós, engenheiros, temos um pouco de dificuldade de aprender é aquela história do súbito, acidental e imprevisto. Por que tem que ser súbito? Porque se for se desenvolver ao longo do tempo, eu tenho um projetista competente, tenho uma empresa construtora competente, ele tem que mitigar, ele tem que pôr todos os recursos disponíveis e ele se acerte depois com o proprietário, com quem quer que seja, para tentar ser ressarcido. Não cabe à seguradora ressarcir isso. Tem que ser acidental,
porque senão seria negligência. E eu, em negligência, se tiver um acidente que envolva qualquer situação de, sei lá, de danos a terceiros, eu não posso ser processado criminalmente, coisas assim, tá certo? Então, a coisa, no meu entendimento, extrapola o mundo do seguro em per si. E tem que ser imprevisto novamente, porque se era previsível, eu fui negligente por não ter tomado nenhuma ação. Portanto, eu também preciso atuar. Daí veio um comentário muito importante, que começou a ser construído pelo Márcio e pelo Tiago, que na minha visão é o seguinte, e eu vou fazer um paralelo provocador. Nas entrelinhas que a gente se ferra em qualquer contrato, não é isso? Vocês já ouviram falar isso 10 vezes. Os engenheiros tendem a contratar, como disse o Márcio, eventualmente uma apólice pelo menor preço, para cumprir uma obrigação contratual, sem entender o que são as exclusões de uma apólice de seguro. E aí que está grande parte da dificuldade de, tendo acontecido um sinistro, negociar-se entre o que eu acho que eu mereço e o que eu acho que eu devo, ou seja, a função do segurado como segurador. E, em especial, nessas exclusões tem uma que é a mais gritante de todas, que é o tal de que quem conhece o tal do Leg 2, Leg 2, ou seja, tem muitas apólices de risco de engenharia que ela não paga o fator causador do acidente. Ela pode pagar consequências associadas ao acidente. Isso é uma particularidade que tem uma nuance na qual o Tiago, que o Márcio, capaz, possam até ser mais ricos em exploração do que o Fernando, o Eloy e o Pedro, mas no fundo é assim, eu tenho uma xícara, essa xícara de porcelana chinesa da dinastia Ming, que vale $1 zilhão, eu levanto ela, quebra a alcinha, ela cai em cima do pires. A seguradora só vai pagar o pires. Ela não vai pagar a xícara, porque a consequência dela ter caído é o pires estar embaixo e ela ter quebrado o pires. Mas se você assinou uma apólice que tem o Leg 2, ela não paga o fator causador, ela não paga a xícara, mesmo que a xícara vale mais que o pires. Tá bom o meu exemplo? Então, agora eu queria abrir para vocês aí, nós estamos aqui, vamos catalisar, vamos fazer isso aqui o máximo possível de compartilhar experiência. Esse Leg 2, por exemplo, podia ser um evento de um congresso, no meu entendimento, só a discussão das implicações do Leg 2. Está aberta a palavra para vocês, ou está aberta a palavra para a audiência aqui. Vou só aproveitar e fazer um comentário em relação ao LEG. O LEG é London Engineering Group. Assim como o Código de Tunis tem um grupo que é o ITIG, que é International Tunneling Insurance Group, que é um grupo de seguradores que resolveu fazer, tá bom, quais são as melhores práticas para você construir túnel e não dar acidente de túnel. Basicamente é isso. Existe um grupo que cuida dessas questões para a engenharia, porque você transferir os conceitos que a sociedade conseguiu construir para seguros, que surgiu para barcos, depois para fogo, caldeira, etc., e foi evoluindo até chegar e cobrir coisas que nem existem ainda, por exemplo, uma obra, você vai construir ainda ela para segurar. São basicamente transferir conceitos. Transfere conceito. Eu vou ensinar o que eu aprendi quando me ensinaram no LEG, e que é difícil entender, eu ainda estou entendendo. Beleza? Tem para várias coisas. Então, assim, ó. Até porque as seguradoras mudam, a cada grande acidente que tem, elas próprias mudam a compreensão daquelas clausulinhas. Tem 5, os alemães fizeram 5, os ingleses resumiram em 3. Mas, enfim, eu vou explicar o que o Luiz quis dizer e por que não paga a xícara, por exemplo, que a causa foi a solda da alça. Você pega uma pólice de seguro de 50 galpões que estão sendo construídos. E daí no 5º galpão ou no 10º galpão você cai, dá um vento lá e cai e descobre que foi um parafuso. Então a seguradora se protege através desses mecanismos para que você não venha agora dos outros 20 galpões ou 10 galpões trocar todos os parafusos dos galpões que não caíram. Tá certo? Então aquele lá vai ser trocado e você sai bem na regulação, sai assim, não vai pagar aquele parafuso que é a causa, porque o segurado tem que projetar de novo
e isso não está coberto. Normalmente, inclusive, tira-se do VR alguns valores que não têm implicância direta no valor final do produto. Mas, enfim, isso são outras discussões. Eu trouxe aqui... Beleza, mas assim, qual que é a mensagem para quem está mais envolvido? Atenção. Atenção a essas cláusulas que estão excludentes, portanto, cláusulas que seriam de diminuição da transferência de risco, que numa certa rotina, capaz nós, engenheiros, naquela correria que de vez em quando a gente precisa tomar decisões, a gente pode não dar atenção e que em se materializando um sinistro, eu estou pensando que eu estou coberto e eu só vou aprender que eu não estou coberto se acontecer o sinistro e eu pleitear e ver que a vaca foi para o brejo. Porque eu assinei um contrato que diz que eu não estou coberto, quando eu, na minha cabeça, penso, eu tenho uma pólice. Certo? Comentários? Laser, você tem experiência disso? Não, eu tenho as minhas 2 legs. Você tem leg 2. Leg 2, não leg 3. Mas eu só queria fazer um comentário com relação ao assunto da seguradora. De novo, retomando um pouco, eu falei na minha apresentação, a gente tratar as coisas, né, de modo estanque, né? A gente, uma obra desse tipo, né, uma obra subterrânea, uma obra que envolve grande risco geológico, você tem um proprietário contratante, você tem uma consultora contratada, você tem uma projetista também contratada, e tem uma seguradora. A discussão da seguradora não pode, ou a negociação, ou o que seja, não pode ser a seguradora do construtor, agora sai o segurador da sala, entra o proprietário, e agora o construtor com o proprietário. Tem que estar todo mundo na mesa. E eu acho que nós não fazemos isso na prática, né? Então, quando eu fiz o comentário, por exemplo, do Código de Prática, não é nem crítica ao Código de Prática em si. Mas o meu contratado ignorou o Código de Prática. Quando ele bolou o contrato, que eu assinei por adesão, certo? Na licitação, o contrato já estava definido. Quer dizer, ir contra o Código de Práticas, que não é lei, né, não é obrigatório no país, versus ir contra o meu contrato, né, que é um contrato regido pelas leis do país, né, é a óbvia escolha, né? Eu vou a favor do contrato, que é a minha obrigação, tá certo? Então, eu acho que esse tipo de discussão tem que ser trazida para a mesa com todo mundo junto. Por que o proprietário não levou em conta, por exemplo, o Código de Prática de túnel na hora de estabelecer esse tipo de contrato? Né? Tem que botar todo mundo junto, né? E acho que esse exemplo é importante, porque eu já vi situações que o meu contratado não sabe o significado, por exemplo, do que é um co-segurado. Onde ele botou no meu contrato, que botou no edital de licitação, que o seguro de risco de engenharia deveria ser contratado pela construtora e que ele, proprietário, iria contratar o seguro de responsabilidade civil. E, portanto, quando eu fui orçar a obra, eu orcei o seguro de engenharia e não orcei o seguro de responsabilidade civil, mas sabe até do que se trata, né? De qual obra que é, né? E, na hora que a gente foi contratar o seguro de risco de engenharia, a gente quis colocar o proprietário como co-segurado. O proprietário falou, não me coloca como co-segurado. Como não? É sua obra, ela tem risco. Não, eu não quero ser co-segurado no seu seguro. Então tá bom, mas eu quero que você coloque como co-segurado na responsabilidade civil. Não posso te colocar, porque a seguradora tem que ter o direito de ir atrás de você para cobrar os danos que você vai causar. Assim, então para que serve o seguro? Né? Então, ou seja, eu fui obrigado, por minha conta, a contratar um risco de responsabilidade civil ou, alternativamente, assumir o risco civil porque o seguro que o proprietário contratou não servia para nada. Né? Na minha visão, por desconhecimento do próprio proprietário de como funciona a questão do seguro. Né? Poderia ter sido mais barato para mim, poderia ter sido mais barato para ele, proprietário, se ele tivesse tido esse entendimento. Então, essa questão do código de práticas, dos leis, né, eu acho que o importante é colocar todo mundo na mesma discussão, né, para que haja um entendimento comum, né, do assunto. Né. Eu acho que o laser traz um ponto
de vista muito interessante, e antes de pedir uma opinião do Eloy, eu queria dizer o seguinte: no meu entendimento, o Código de Prática, como origem, vários de vocês sabem, foi por causa da ruptura de rito, não sei o que, é um procedimento que, nascendo lá no nascedouro do empreendimento, ele sendo implementado desde a viabilidade do empreendimento e todas as suas etapas até o executivo e a implementação na obra, o ATO, ele minimiza os riscos, ele aloca os riscos, ele tem toda uma visão super positiva. Mas ele tem que começar lá atrás. E aí vem, obviamente, no meu entendimento, uma importante participação do proprietário, que é o proprietário que, em tese, contrata a viabilidade numa obra. Eloy. No nosso caso, do seguro, que era integrado, então, nós realmente não conhecíamos o mercado seguro. Não conhecíamos. O primeiro edital que teve a LCP Global, então nós sabíamos que exigiu isso do engenharia, que tinha que pagar de alguma maneira. Eu peguei por telefone uma cotação, não tínhamos conhecimento. Isso veio com o tempo posterior. Mas, enfim, e também quando o caso que o Márcio mostrou, era nossa matriz de risco, estava contratado seguradora, nem se dividia o que era, então deveria ter separado o que era segurado, o que não era, mas era por falta de conhecimento. Mas nós tínhamos confiança no nosso projeto, na nossa obra. Então, quais eram as condições de contorno daquele caso da BR-381? O projeto, embora a RDC permitisse só outro projeto, ele era um projeto básico, bastante detalhado, em uma região com muitos túneis ferroviários já executados, e com construtores já experientes naquela região do empreendimento. Então, por isso também que eles acabaram aceitando assumir todos os riscos. Mas não foi o órgão não estava maduro naquele momento. Quando a gente olha hoje, que naquele momento havia muito dinheiro, então você percebe que era uma janela de oportunidade. Ainda bem que fizemos. Fomos corajosos, tocamos o empreendimento e ficaram concluídos. Mas não havia ainda esse conhecimento devido do seguro, que foi sendo ganho com o tempo. Então, de certa forma, o órgão correu esses riscos por não conhecer, mas tocou em frente o risco e o conhecimento ele vem vindo com o passar do tempo. Mas é um reconhecimento, não havia conhecimento específico do mercado na época, foi encarado o desafio e o órgão é muito rodoviário, ou seja, 2 contratos de túneis, 300 de rodovia. Acaba que não se dá, às vezes... É exceção e não regra. Isso. Mas antes de fazer uma outra provocação e passar a palavra agora para o Pedro, eu acho que é uma mesa redonda que inclui vocês, viu? Cada um, em qualquer momento, faz uma colocação. Então, eu queria fazer só uma pergunta, pergunta Pedro. para o Eloy. Eu não olhei eu fiz uma pesquisa muito sucinta no site do DENIT. Eu só vi, tinham vários, os 2 contratos que eu abri o edital da 381. Tinham vários lotes, tinha túnel, não lembro o número, 480. 2013. Isso. E um outro de uma ponte. Os 2 editais, eles não tinham preço sugerido, falavam que era o valor, era informação sigilosa. Sim. Ele tinha a matriz de risco em que descrevia, ela fazia uma distribuição de risco muito semelhante ao que foi apresentado, só que ela não fazia a alocação do risco, ou como foi contabilizado, quantificado aquilo ali. Então, assim, eu não participei da licitação, então, até a informação do site, ela fala que o edital ela foi suspenso. Né? Não sei, pode ter tido... Teve o primeiro momento lá no 2012, era a RDC Global, que aí não teve ninguém interessado, em 2013 veio a RDC integrado, que deu certo, contratou, mas a matriz era essa aí mesmo, como eu falei. Eu não acho, entre a planilha até o documento do DENIT, que fala a metodologia para análise e gestão de risco, ela fala que o valor com risco é a planilha de quantidade mais a contingência de risco. Só que, como é que é gerado isso daí? Como é que o DENIT avalia isso? Se ela só descreve quais são os riscos, fala que é alocado para o construtor ou para o segurado, mas ela de posse com os dados, ela não consegue transmitir para quem vai participar da licitação, construir, fiscalizar,
fazer o projeto, fazer tudo, como avaliar isso? Fica uma informação sigilosa, porque ela não fala qual que é o valor do contrato. Sim, Que o DENIT estipulou. Então, eu não sei, baseado nas informações que tem, quanto que é o valor de referência, mas a contingência. Fica um valor fechado. Realmente, a legislação naquele momento, ela era, por ser técnica e preço, era obrigatório que fosse sigiloso. Então, por isso que não mostrou valor. E aí, depois foi começando, como é que era o processo de licitação. Chegava lá, o cara nasceu 80 milhões. Se não atendesse o limite do contrato, o primeiro falava, não, tem que baixar. E aí, até chegar no valor. Em relação a esse valor sobre o orçamento, que eu mostrei de mais ou menos 11% na 381, esse cálculo nunca foi mostrado realmente. Eu acredito que é só a de pedir. A prática do órgão divulga o resultado, lá fala o valor, quando adjudica o contrato, que é 5,45 permite. Mas como é que orça em guias de regra rodoviária o custo desse risco? Então, o órgão tem lá centenas de milhares de contratos executados na rodovia. E ele tem um histórico para cada família de serviço, qual que é o percentual de valores. Mas isso não foi divulgado. Não foi divulgado. Aí fica difícil para quem vai participar, projetar, entrar ali e falar assim, olha, eu estou dentro eu estou nivelado junto com o meu contratante dos riscos que tem. E depois, com a mudança da legislação, foi possível apresentar valor referencial. Mas igual vai ter que fazer o orçamento e ver se vai encaixar em tudo isso. Essa metodologia de cálculo do software de risco, qual que é a assertividade que eu tenho visto, realmente nunca mostrou. É difícil. Sua pergunta foi muito boa, realmente é meio misterioso, né? Como para quantificar risco você precisa conhecer a geologia, investigar tudo mais. Então, você arbitrar antecipadamente uma verba de remuneração de risco sem passar por essas etapas pode ser realmente complicado. Mas acho que cabe a você, como licitante, fazer o mesmo exercício que, em tese, o contratante fez e ver se aquela soma, né, do orçamento mais verba de remuneração de risco, se isso está adequado, se isso te remunera de forma apropriada. Então, mas eu não sei, porque eu não tenho valor de referência, eu tenho uma planilha, eu não tenho uma planilha de quantidades, porque ela, pelo menos que eu vi, né? Tinha, o que eu vi, ela falava, ela escrevia quantidades máximas, né? Ela não dava quantos quilos de aço. Remete a um anexo, que é o projeto, o anteprojeto, o básico. Aí ele só não tinha o volume 4 e o orçamento. Os demais todos. Então tinha. Aí mensurar isso daí, só que como eu não tenho o valor de partida dele, eu posso multiplicar por um preço de referência, aí pode usar o meu interno, o ciclo, SCO, qualquer um, né? E tentar chegar naquilo. Só que eu não sei qual que é o valor de referência dele. Eu só vou ter certeza na hora que ele falar, der o primeiro vídeo, ele falar assim, baixa. Ou dos meus concorrentes. Então, eu não sei quanto está alocado. Só a pessoa lá atrás. E ela faz uma transferência total. Chegava a ponto de transferir, já entrar no mérito de que é imprevisível mesmo, de você entrar com príncipe, sabe? Pô, isso é a teoria da imprevisibilidade, não dá para alocar. Mas ela transferia. Não era transferido, né? Quando o príncipe ainda ficava como contratante. Mas ela entrava a poucos. E é dentro de. Eu esqueci os termos agora, sabe? Mas é como greve, chuva, desastres naturais. Não tem segurado. É segurado. Tudo que é segurado. É segurado. Mas entrava ali, eu transferia, mas qual que é o valor de partida? Qual que é o valor de partida do risco geológico? Olha, eu me dou o direito de dizer que eu acho que isso só é o risco do ofertante. Por isso talvez que deu certo aquele estudo. Né? Ou seja,
A gente tem que arriscar para pegar uma obra, a gente tem que ter o nosso conhecimento. Então eu posso achar que o risco é X e você pode achar que é menos e você ganhar a obra em relação a mim. Fala, Legacy. Os exemplos foram ótimos, né? Quer dizer, depois de 27 anos de experiência em infraestrutura e com riscos, seguros, contratos, a gente ainda tem exemplos hoje de um órgão transferindo o risco para uma seguradora, sendo que essa seguradora não aceita esse risco, mesmo tendo valor referencial, não há aceitação. Por outro lado, a gente tem contratos que são absolutamente, ou seja, o órgão pede uma coisa, a seguradora pede outra com padrões absolutamente diferentes. E, por fim, a seguradora tem uma visão de que toquem a obra como se o seguro não existisse. E quando a gente vê na realidade é o seguinte, quando vai se orçar uma obra, eventualmente o financeiro, no seu grande modelo, arbitra uma taxa de seguro absolutamente histórica ou não, sentiu que lado do vento vai, sem a ajuda do risk manager ou de uma corretora, enfim. E eu ainda vejo essas três pontas, contratante, contratado, seguradora, muito embora com uma extrema sofisticação, cláusulas, códigos e tudo mais, mas estão distantes. Né? Ou seja, hoje no corner que a gente está na infraestrutura, tá? E a gente sabe um problema que é um sinistro, você mata uma obra, tá? Importante para o país, enfim, a gente ainda tem essa distância entre esses três pontos desse triângulo contratual de riscos. Tá? Isso é só uma constatação. Eu acho que esse evento ajuda a diminuir isso daí. Mas a minha pergunta é mais específica, talvez para você, Guilherme, ou para o colega projetista, qual que é o valor, tá, de um excelente estudo geológico, geotécnico, antes da obra? Como é que o seguro enxerga isso? Porque, por experiência prática, eu já vi obras com uma extrema investigação geológica, tá? Uma malha muito bem feita, muito bem interpretada e tal, e algumas com, vamos dizer, degraus abaixo. E na hora que você leva isso para o mercado, a precificação é a mesma. Tá? Então é o seguinte, a gente está falando de alocação, tá? Antes da alocação vem a qualidade do projeto, tá? Como que ela se reflete no preço do seguro? Ou numa condição melhor de cobertura? Senão, vem a total, leg 2, leg 3, enfim, acaba virando... E pior, em alguns lugares é o financeiro que decide o seguro depois, é o mais barato que sai em frente. Tá? Então, assim, essa é a questão objetiva. Qual o valor disso? Deixa eu dar minha opinião, eu queria ouvir o Pedro, que ele é mais projetista do que eu, no sentido de todo um dossiê de projeto. Eu ponderaria para vocês o seguinte, e aí vem, infelizmente, uma coisa que eu vou cutucar o meu amigo aqui do lado esquerdo, que bem que ele sentou aqui do meu lado. Quando acontece um sinistro, a gente projetista, ou segurado, vamos falar assim de uma maneira mais ampla, porque a projetista pode estar dentro da pólice do construtor, ou quem quer que seja, é avaliado por parâmetros, algumas vezes injustos, para não dizer ingratos, ou infelizes. Por exemplo, quantas sondagens eu fiz em relação ao comprimento do meu túnel? E aí começam parâmetros de avaliação muito infelizes no meu julgamento. Porque a essência, no meu entendimento real, de um melhor entendimento de uma geologia, porque a gente nunca vai conhecer a geologia até a hora que a gente realmente perfurar o túnel e tiver terminado aquele túnel, é aí que a gente faz uma sondagem de 7 metros de diâmetro horizontal chamada túnel, tá certo? Ou alguma coisa similar, é ter um modelo geológico competente. Tendo um modelo geológico competente, e o que é necessário para fazer um modelo geológico competente, sem dúvida é um pouco de investigação, mas também é um pouco ou muito de reflexão, de debate, de brainstorming, de envolver gente já vivenciada, ou seja, gente de cabelo branco e tudo mais, e montar um modelo geológico legal. Montando um modelo geológico legal, você tem a condição de prever o que pode acontecer
e prever o que não deve acontecer. E aí você, como projetista, tenta montar o ferramental para minimizar a consequência daquilo que pode acontecer. É muito filosófico, mas o grosso de um bom projeto, sob o ponto de vista de um projeto nascer nos riscos geológicos, nascer na geologia, é ter um bom modelo geológico. E, gente, de cabo a rabo, a gente vê acidentes acontecendo em obras subterrâneas, por quê? Por deficiência de modelo geológico. E é viável essa Rosi, duração desse modelo? eu não sei, viável é, assim, a resposta é viável é sempre certeiro? Não, a gente não é Deus. Não. Por isso que a gente quer depois transferir o risco. Mas a gente... Enquanto projeto, enquanto licitação... Não, então, enquanto o projeto, e o projeto é uma base para uma quantificação, que é uma base para uma licitação, a gente tem competência de minimizar os riscos e aí passar a transferir aqueles que não são identificados no modelo, portanto não foram previstos. Agora, a grande parte dos sinistros que eu tive envolvido no passado, e são dezenas de sinistros importantes, uma grande porcentagem deles esbarra ou converge para a deficiência de modelo geológico. Bom, alguns pontos, né? Nós, como projetistas, nessa conversa, a gente tem um papel, assim, na alocação de risco, a gente nem aparece, né? Não tem como uma projetista se aloca, tem um colapso de um túnel, tanto por cento da seguradora, tanto do proprietário, do construtor e tanto da projetista. É uma outra escala que a gente lida, embora nós tenhamos um papel importante nisso, muito de apoio nessa identificação, nessa montagem da matriz, entendimento do problema para subsidiar, dar o subsídio adequado, da melhor maneira possível, para a composição dessa matriz de risco, né? Então esse é um dos papéis que nós temos. Concordo com o que o Luiz está dizendo da questão do modelo geológico. Lógico que assim, a investigação é essencial e ela é fundamental, e quanto ela tem um papel muito importante na diminuição do risco de uma obra. Porém, eu em particular tenho uma visão, né, que um bom projeto, né, o projetista tem que saber trabalhar também na escassez de dados, não só quando tem dados, né, que nem um bom cozinheiro que o cara só cozinha se está tudo bem, alimento de primeira, a equipe e tal, mas tem um cara que cozinha bem também, uma cozinha mais ou menos, com maus ingredientes e faz uma comida gostosa também, né, e que atende a função dela. Então não estou dizendo que diminuindo a importância de uma boa investigação, mas esse que eu chamaria de entendimento do problema, ele não é só investigação, ele é um modelo geológico e também não é só geologia, né? Em especial em obra urbana, né, a gente tem que é a leitura de todo o problema. Esse é o entendimento, é um modelo que ele é fundamental para você diminuir o risco, né? Então o entendimento ele não vem só da investigação geológica e geotécnica. Então, cabe aí a projetista, com base na experiência, no conhecimento, ela conseguir lidar com isso, nessa série de informações. Eu vou citar um exemplo recente, né? Nós estamos tendo a oportunidade de fazer uma linha no metrô do Porto agora. E estamos fazendo a linha muito próximo de onde foi a linha executada há 10 anos atrás, é tudo muito parecido. E não foram feitos ensaios, mas tem uma boa equipe de geologia de Portugal local tomando conta do assunto, e eles têm uma segurança total no modelo que eles criaram e passaram para a gente. Então, a gente tem uma confiança muito grande nisso, porque com base no entendimento, na experiência que eles têm, né? E queria trazer aqui um outro ponto, né, interessante, que eu tenho um amigo de Londres, só para colocar na conversa, puxar um assunto de projeto, assim, que ele trabalhava numa empresa em Londres de consultores
de alto nível, altíssimo nível. E qual que era o foco da empresa? Era eles fazendo uma análise daquele projeto, se tivesse o selo deles, o preço do seguro baixava. Então, o foco era um serviço de projeto e consultoria altamente especializado, com foco em redução de custo de seguro. E não sei como é que isso entra na matriz de vocês, né? Assim, a qualidade do projeto na base, se isso é mensurado, ou talvez não seja, né? Como que isso entra. E, bom, acho que esses são aspectos de projeto que eu quis trazer aqui. E tem um outro aspecto também, que nós como projetistas lidamos a todo momento, é que a gente lida com uma obra que não tem norma, né? Então esse é um aspecto para nós projetistas que tem um impacto, não tem norma assim, eu digo, comparado com uma norma de edifício de prédio, que você vai lá como projetista, você seguiu a norma, então você está desenvolvendo aquele projeto, um projetista de uma estrutura convencional, ele tem todo um respaldo que nós temos muito menos, né? Então, quando você toma uma decisão de projeto, e isso é muito interessante também, essa abordagem, é que a gente não está falando disso também, mas é a questão de um conceito arrojado, moderado ou crucial. A gente não está entrando nesse mérito aqui, né? Mas esse é um aspecto que nós não temos para desenvolver o projeto e temos que lidar com esse fato e acabamos assumindo com isso algumas hipóteses e atitudes que temos que responder por elas. A gente tem que saber por que a gente tomou aquela decisão. Não vai ter eu tomei essa decisão porque está aqui na norma e isso. Não, eu tomei por isso, isso e isso. Então, toda decisão de nós projetistas de túneis, a gente sabe que tem falhas, né? Então a gente tem que ir para aquele caminho, mas a gente sabe que daqui a gente foi mais conservador, menos conservador, e eu sei que aqui, e no equilíbrio, a gente chega lá e a gente tem que saber exatamente por que a gente tomou cada passo, né, de decisão. E a gente está falando muito de projeto e tal, mas tem assim, exemplos outros. Só para citar um outro exemplo para ilustrar, que passa muito, isso é um problema muito que a gente lida, um risco no escritório, no dia a dia. Você tem lá uma obra uma coisa bem simples e corriqueira, que ela está convergindo, o teto do túnel está descendo muito mais do que a gente colocou que ia descer, passou de nível de alerta, e a gente está com a ATO na obra, e aí vem um e-mail e tal, e aí, o que faz? Continua ou para e toma alguma medida, né? Você está lá, com o seu ATO na obra, que está acompanhando tudo, está vendo a geologia, tem todo o histórico, você está com tudo ali na mão. Não adianta depois você falar que você não sabia da geologia, você não sabia o que estava acontecendo, a partir do momento que você vai, solta um informe dizendo, não, continua, pode dar andamento, não há necessidade de tomar nenhuma medida adicional. Quando você manda uma informação dessa para frente, em uma obra que está fora do comportamento esperado, você tem que saber muito bem o que você está fazendo. E a gente lida com isso no dia a dia, né? Então, nós de projeto, né, nessa discussão de risco, esse é um assunto que é muito sério assim, e importante no nosso dia a dia, né? Eu acho que o Pedro brilhantemente extrapolou, porque se a gente tem níveis de alerta, e acho que vários de vocês sabem de colegas consultores que quase que se recusam a definir nível de alerta e tudo mais, tá certo? Mas a sociedade não nos permite conviver com obras no qual não existam parâmetros de avaliação de comportamento e eles se traduzem em níveis de alerta. A sociedade não deixa isso acontecer, porque se eu vou aceitar, como o Pedro está dizendo, por ter uma certa vivência e estou com isso lá, mas o acidente se materializa, e eu tenho um problema seríssimo com o Thiago, com a seguradora, mas eu posso ter um problema seríssimo com o processo criminal. Se eu tiver envolvimento de alguma situação, eu vou para a cadeia. Não tem nem discussão. Então, essa problemática, como eu disse, extrapola. Quer dizer, ela tem uma amplitude, muito maior. Tá certo? Fala, Pião. Não,
A minha experiência mostra que esse diálogo entre o projetista e a seguradora, ele não é tão intenso quanto a gente está sentindo nessa sala, né? Na verdade, entre a seguradora e o projetista, esse diálogo da seguradora ter um nível de conhecimento e de todos os parâmetros do projeto, a própria avaliação do risco, né? Normalmente isso é feito de uma forma mais instante. Vamos separar um pouco, porque ela pode ter assim, uma densidade até maior do que você previu. O relacionamento tem que ser entre segurador e segurado. Primeiro, tá certo? Formalmente falando, inclusive. O segurado pode ser a projetista de uma maneira direta, mas em geral não ocorre assim. É ou o proprietário ou o empreendedor, que em geral é a empreiteira, que traz como co-segurado o projetista. Mas, mesmo com essa nuance de linguagem que eu estou colocando, das grandes obras de infraestrutura que eu trabalho, os seguradores têm avaliações de risco trimestrais, Thiago? Semestrais ou trimestrais, e nessas inspeções de risco, ele está em contato com o segurado de uma maneira ativa que envolve o projetista. Então, existe um diálogo nas obras de infraestrutura pesada que eu tenho conhecimento. Mas, por exemplo, falei alguma coisa se você distou de vocês? Inclusive, só argumentando, a gente quando contrata o seguro, independente das avaliações semestrais ou a frequência que for, nós somos obrigados a reportar à seguradora qualquer alteração. Qualquer alteração de projeto, houve alguma mudança de diretriz, a gente tem que informar. Então o segurador tem que estar sempre informado do dia a dia da obra, do que está acontecendo na obra. Vejam como é importante isso que o Leiser está acabando de dizer. Por que o segurado tem que informar ao segurador qualquer mudança de projeto? Vamos raciocinar filosoficamente. É muito simples. Eu recebi um dossiê de projeto e pensei que ele tem um certo risco. Mudou o projeto. Eu posso até dar um desconto ou devolver dinheiro para o segurador, ou posso dizer, eu não quero mais esse risco. Tchau, gente. Vou para casa. Você está mudando a obra para um jeito que eu não quero assumir o risco. Esses dois extremos podem existir. Agora, o que não pode existir é o que em geral acontece, que eu mudo e não informo, tem um problema e depois eu digo, pô, mas por que você não quer pagar? Ingenuidade nossa como engenheiros segurados. Vocês concordam comigo? Acontece para burro, gente. De modificações não serem informadas. Agora, eu não estou sendo pago pelo segurador para defender ele. Mas pensa se fosse vocês no quintal da vossa casa. Cara, eu recebi um negócio e falei, bom, para eu assumir o risco desse negócio, eu quero tanto. Mudou aquele negócio. Por que está implícito que eu tenho que continuar assumindo esse risco pelo mesmo valor? Eu posso dizer, não quero mais, ficou muito arriscado. Ou posso dizer, melhorei, mitiguei, me devolve 10 mil reais aí, porque eu mitiguei o risco para você. E esse cara tem que aceitar essa mitigação de risco. Essa seria um diálogo justo, tá certo? Não pode ser o ano aí. Sim. Isso não vai acontecer. São duas chaves. A gente pode ter um bom humor, pessoal. Já teve alguma situação sua de que você teve uma devolução porque eu reduzi o risco? Eu nunca tive. Para mim? É. Pô, foi difícil. Eu nunca tive isso. Mas filosoficamente é o correto, tá certo? Mas vamos refletir isso no RDC. Isso é impossível de acontecer no RDC. Concorda? Quer dizer, a concepção do RDC impede esse diálogo. Dificulta extremamente, eu não sei se impede, mas dificulta ao extremo. Perfeito. Estou certo, Eloy? Não sei se impede, não. Dificulta bastante, né? Não sei se impede, foi o que eu falei. Se num regime de contratação em RDC, se impede essa transferência, esse ressarcimento, essa discussão que nós estamos tendo. Normalmente não vai ter devolução de prêmio se você não diminuir o período. Você contratou para 4 anos. Se você no terceiro terminou, sim. Você vai ter.
Mas em princípio você só vai ter o projeto executivo depois que a obra já foi licitada. Não, tudo bem, a questão isso é muito interessante, essa colocação de o que daí nós vamos ter que definir o que é mudar projeto mesmo. Talvez mudança de projeto para o segurador é assim, eu vou escavar em ATM, e daí no final você contrata o contrato, você põe TBM. Ou então o contrário. Eu emiti uma pólice, era um TBM e você mudou para ATM. Isso é uma mudança de projeto. Agora, se o Pedro me fala... Mas há ressarcimento nesse caso? Eu conheço uma obra que mudou de TBM para ATM para reduzir risco e que não teve ressarcimento. O ressarcimento, eu digo, não teve retorno de uma parte de prêmio. Essas questões a gente não vai conseguir todas aqui, mas assim... Estava tendo rock burst, estava tendo uma série de coisas que prejudicam mais o TBM do que o NATM, foi mudado o método construtivo. O colega perguntou de preço, e essa questão tem a ver com isso, porque o que acontece lá onde eu trabalho? Vem um risco. Então, não tem um relatório geotécnico. Não vou falar de relatório GPR, Baseline Report, que tem uma série de critérios. Não, assim, geotécnico, o cara fez, tem lá um número de furos, tem uma planta dizendo onde ele furou, e qual é o resultado, pegou uma equipe experiente que sabe qual é o escopo que vai ser feito e emitiu um parecer. Olha, em que se preza este maciço que você vai construir tal e tal objeto, nós recomendamos você fazer A, B, C, D, F, G, H. Isso aí é fundamental. Quando não tem isso, a gente recusa. Normalmente, se o risco encontrar dificuldade para ser colocado, o que é isso? Você precisa de uma capacidade financeira de R$1 bilhão. Se você não encontrou, vai voltar para as seguradoras, porque falta lá 200 milhões. Quando voltar, o cara ele pode escolher ainda apólices mais caras sem alguns documentos. É um outro round, digamos, que a gente chama de repique. Você faz uma primeira, o cara consegue colocar o risco, beleza. Quem não quis entrar, não entra, porque não tinha documento suficiente, ou então, às vezes, a seguradora nem entende direito aquele risco e emite apólice. Tudo bem, tem de tudo no mercado, não somos nós que vamos fazer juízo sem respeito. Isso é a lei da oferta e procura. No segundo round, alguns segurados vão e fazem, olha, eu estou com dificuldade, o risk manager, o corretor, recomenda. Aí fala, olha, bicho, se você não fizer, nós vamos pagar ainda mais, vai ficar ainda mais caro o seu negócio. E no terceiro round, ele faz de qualquer jeito, senão ele não consegue emitir. Né? No segundo ele faz mais caro e no terceiro ele faz recomendado. Vai depender da dimensão do projeto, da seriedade, vai depender de fatores econômicos e, às vezes, momentâneos da economia do país. Naquele momento ali tinha uma capacidade financeira, logo depois deu uma notícia política, teve uma evasão de capacidade do país. Isso acontece em vários países. Então, assim, questão de preço vai muito por esse meandro aí, vai muito do assunto todo aqui discutido. A seguradora olha, sim, quem é o cliente, quem é o proprietário, que experiência ele tem, quantas iguais ele já fez, ou parecido, quem é a equipe, quem vai gerenciar, tem fiscalização, qual que é o contrato, qual é a base, esse aqui é o preço unitário, esse daqui está indo para a RSDC, esse daqui é a EPC, qual que é, como é que isso está sendo, isso tudo impacta, e vai impactar no preço, sim. Quanto mais documento e mais vontade de mostrar que sim, está se fazendo melhor do que você conhece, mais fácil vai ser para você colocar e mais barato, porque se aceita riscos de uma maneira mais rápida, vai ter mais disponibilidade de capital financeiro para suportar o seguro num preço melhor. O tempo está avançando, o Sócio quer falar alguma coisa? É muito complexo tentar ligar um pouco. Falou-se aí do cliente, do projeto, da construção e da seguradora. Todos falaram em mitigar riscos. Lembrando um pouco das grandes obras do passado, existia uma outra entidade
acima de todas essas, que era a Junta Independente de Consultores, que atuava desde o início da concepção do projeto. Ela fazia a análise crítica do projeto, um pouco do que o Pedro disse lá com o seu amigo de Londres, mas também acompanhava a obra e era independente. Me parece que é um modelo que deu certo. Então, minha pergunta é nessas práticas atuais, ou essas guidelines aí de boas práticas, se isso está contemplado ou já não existe mais. E, ao meu ver, a Junta Independente de Consultores é uma atribuição do cliente. Né? Em caso da importância da obra, até uma junta internacional. O seu pai cansou de... Não, você, como sempre, deu uma contribuição excelente. Assim, quando eu falei no modelo geológico e falei na tal do debate, do brainstorming, esse brainstorming é super valorizado se tiver gente de cabelo branco. E gente de cabelo branco é gente vivida, e em geral são esses consultores multidisciplinares do que você está falando da junta. Eu não sei se o Eloy, como o DENIT, pode falar, mas eu vejo muita dificuldade da montagem desse espírito que existia antigamente no tempo de CEMIG, CESPs, Companhia do Metrô de São Paulo e de várias grandes proprietárias que existiam aqui no Brasil. Como ideia só, perfeito. Até agora vai ter mudança de legislação, começa já a falar em termos de obra, né? Que vai botar mais para a arbitragem, então porque não tem um DRB já desde o início, mas na visão dos órgãos de controle, eu tive uma conversa lá, que eles têm uma visão contrária a isso. Eles entendem que quando colocam pessoas independentes, se indicar um pelo governo, um pelo contratado e um terceiro entre ambos, está tirando do governo o poder decisório para outrem. Então, é uma visão muito diferente da nossa. Eles não têm uma visão de aceitar, passar para esses independentes, tomar decisões que vão ser boas para todo mundo. Aí é um ponto. A outra, se permitisse que isso seja implementado, como é que, se for o governo, vai ter que pagar um dos 3 membros, por exemplo, como é que ele contrata? Vai ter uma licitação para contratar um E vai ganhar o mais medíocre. Vai ser por menor preço? Então, conceitualmente, ok. Mas a implementação na prática administrativa tem muitos entraves. Muitos entraves. Mas como ideia, realmente é perfeito. Mas assim, só para eu tiver, assim, eu digo que eu tenho o prazer de participar no passado recente de algumas juntas de consultores proativas, ou seja, de acompanhamento de uma obra, de diálogo com a proprietária, com a projetista, quase que na rebarba da fase que está terminando, estamos no mais baixo nível de não atividade de infraestrutura pesada no Brasil. Mas algumas barragens que terminaram no passado recente e tudo mais, aconteceu do grupo, principalmente da empreiteira, que tinha o projeto sob sua responsabilidade e tudo mais, juntar, além da projetista e tudo mais, juntar uma junta de consultores, e eu, na área geológica e geotécnica, eu tive o prazer de participar em algumas juntas assim, que no fundo foi uma tímida tentativa, porque logo depois veio a crise e acabou, de resgatar esse conceito aí, sozinho. No fundo é uma... Mas não dentro do âmbito da proprietária, dentro do âmbito do preço, de quem assumiu o compromisso de fazer uma obra por um preço fixo e tudo mais. No fundo é uma auditoria, né? Como qualquer empresa tem, ou qualquer organismo tem uma auditoria, só que isso é uma auditoria técnica. É uma auditoria proativa. Proativa técnica, exatamente. Que minimiza... Isso, minimiza riscos. Seja econômico financeiro, seja técnico de colapso que resulta no econômico financeiro. Bom, está chegando perto de uma hora que o Werner vai ter que dizer quando termina, mas eu queria só falar mais uma provocação, pelo menos da minha parte. Eu estou tentando fazer uma pergunta para uns 40. Não, depois ele faz. Deixa eu fazer a provocação. Não, que é a seguinte, gente. Quando eu falei das exclusões e catalisou um monte de conversas aqui, eu queria catalisar uma outra provocação, e infelizmente sempre vem aqui, não necessariamente a empresa que ele, a seguradora que ele representa, mas outra seguradora. Eu sofri muito no passado, e sofro hoje em algumas situações que estou envolvido,
de que há uma exclusão da palavra, não refaço o ressarcimento, não está coberto, ruptura de talude. E a gente tem que fazer toda a discussão de uma instabilidade de talude, porque a instabilidade de talude estaria coberta e a ruptura de talude não estaria coberta. Que é uma asneira técnica do tamanho do Corcovado, vocês concordam comigo? Mas existe isso. Existe isso, porque algum burocrata em alguma seguradora vou me defender, porque tomei um prejuízo enorme, porque aconteceu uma ruptura de talude, vou excluir ruptura de talude. Vou excluir recalques. E agora recalques, tudo bem, você pode excluir, mas agora se você falar deformação da estrutura é aceitável. E coisas assim. Então, volto a dizer, por que isso acontece, Tiago? E como que isso reflete na nossa profissão? Porque você sendo engenheiro, você sabe como é imbecil isso. Não tem outra palavra, gente, não tem outra palavra. Quer dizer, eu precisar travestir a palavra ruptura de talude em palavra instabilidade de talude, eu estou travestindo, quer dizer, eu estou me enganando a mim próprio. Mas isso acontece, não sabe, Tiago? Foi cortado o talude de engenharia. Não, ao contrário, eles excluem instabilidade. Não, eu citei um exemplo, ele exclui instabilidade, mas aceita a ruptura. O que eu quero dizer é que coisas que para nós são sinônimos no nosso dia a dia, uma perna está excluída e a gente tem que trabalhar só com a outra perna. No fundo é isso. Luiz, eu vou me permitir... a gente está aqui num diálogo. Batendo papo, assim, ó, eu ignoro algumas questões dessa daí, né? O que eu tento trazer para o mundo que eu conheço um pouquinho, é ir ali para aquelas figuras, que assim, o que é mensurável e você declarou como um valor em risco, ou seja, eu chamei o Pedro, eu sei que eu vou cortar X mil metros quadrados e vou gastar X milhões de reais em corte de talude, ele está configurado dessa forma, eu tenho uma investigação assim, assado. Se o teu acidente for nesse objeto, certamente você está coberto. Beleza? Agora, se você tem lá uma estrada, tem um talude que rompeu, que não é de ninguém, que você nem ia mexer, e atingiu o negócio, você vai ter que explicar. Não, eu não tenho dúvida disso. Você não está falando de excludente, você está falando de realidade de situação de que foi objeto de projeto e situação que não foi objeto de projeto, eventualmente. Eu estou dizendo que existem exclusões de vez em quando, nas famosas clausulado Munich, sei lá, coisas que vai para outro caminho, que excluem certas. E aí a palavra capaz que eu esteja colocando seja injusta, porque no meu entendimento exclui uma terminologia. E não necessariamente exclui uma patologia, quer dizer, um evento. Mas Luiz, só para... Não, ajuda, por favor. Ajuda. Você, há meia hora atrás, falou que isso justifica para eventos súbitos, acidentais, súbitos e imprevistos. Isso. Para você conceituar a questão da altura do talude, assim, essa altura é frágil, é dútil, ela é progressiva, como é que ela é? Porque se for progressiva, eu posso, a seguradora, eu posso me valer dessa condicionante de que não é súbito imprevisto. É progressivo, por que eu vou pagar um posto progressivo? Não sei, mas ela continua sendo uma ruptura de um talude. Eu não preciso entrar na nuance perante uma seguradora, que em tese não necessariamente precisa saber a diferença de comportamento dúctil de comportamento frágil. Continua sendo uma ruptura, e ela tendo se materializado ao longo de 6 meses, antes dela realmente, materializar-se numa grande catástrofe, eu poderia de alguma maneira ter mitigado através de uma intervenção, mas continua sendo uma instabilidade ou uma ruptura. Eu estou mais preocupado, quer dizer, não é preocupado, eu estou querendo mais catalisar neles uma vivência que eu tenho de que muitas vezes a terminologia passa a ter uma importância, no meu entendimento, desnecessária, eventualmente desproporcional, para não dizer ridícula.
É isso. Então a questão pode ser estatística. Mantendo, desculpa, o súbito, acidental e imprevisto. É isso. Eu não quero discutir isso. Isso é óbvio. Eu não posso querer cobrar de alguém alguma coisa que eu tinha tido capacidade de intervir. Isso não tem discussão. Eu acho que passada essa barreira, vamos dizer assim, ou essa fase de situar que foi sim um sinistro, porque isso é definição de sinistro, sim, foi um sinistro, por que eu preciso me preocupar com terminologia? Porque muitas exclusões precisam ser contornadas por habilidade de terminologia. Por isso que a seguradora está mais menos interessada em terminologia e mais interessada na fenomenologia. Quer dizer, como se processou esse fenômeno, esse assunto de sinistro, né? Mas aí, por isso que, invocando aqui alguma coisa que foi dita atrás, assim, a importância do projetista, da seguradora, você está todos juntos, porque essas questões de terminologia, às vezes elas levam a essa questão de, tipo, pô, essa ruptura está excluída. Bom, mas foi uma ruptura frágil, foi uma ruptura imediata, não, mas está excluída porque a ruptura que eu estou mencionando aqui, eu aprendi no caso lá atrás que foi uma ruptura progressiva, lenta, e eu excluí pela terminologia e não pela fenomenologia. Então, por isso é importante, na hora de contratar o seguro, a área técnica, juntamente com a área financeira, se for o caso que estiver liderando a contratação do seguro, para dirimir essas questões técnicas. Antes, porque depois é muito difícil. Perfeito. Uma analogia ao seguro de vida ou de morte por acidente, e a pessoa não morre por acidente, morre de velhice, né? Então é diferente, né? Ele cobre a morte, não sei, estou tentando... Coisa é uma morte súbita por acidente ou de luto. Morreu não subitamente. Eu vou falar duas coisas, né? Uma eu vou defender a face minha do Pedro. Falou-se muito de projeto, né? Em Dubai, no WTC recente, falou-se que eu vi um artigo da seguradora, mais de 40% dos acidentes de túneis são por causa de problemas dos projetos. Então, contratem projetos bons, né? Isso é importante, paguem direito que vai ser um projeto bom. Mas eu queria fazer uma provocação para todo mundo. A ITA está soltando uma forma de contrato que ela acha a ideal, que nivela seu conhecimento com o GBR, né? Todo mundo vai saber, esse terreno que está aqui é desse jeito. O que for diferente disso, o terreno, é problema do dono da obra. Então, tinha uma falha que ninguém viu. O dono da obra vai pagar por aquilo. Não tem por que o construtor pagar. O defeito construtivo... Todo mundo sabe o que é GBR, está todo mundo falando aqui GBR há 2 horas, eu não sei se... Chama Geotechnical Baseline Report. É um relatório que define o conhecimento, nivela o conhecimento entre todas as partes sob o ponto de vista geológico e geotécnico. Então, isso tornado aberto para todos os players em uma determinada situação, ninguém pode dizer que não sabia disso ou está aquilo acontecendo. Por isso que ele chama de baseline, ele define a linha de referência do conhecimento geotécnico daquela obra. E daquele momento em diante, o que é terreno, que não estava previsto no GBR, ninguém sabia, o dono da obra, você passa a ter o risco, porque era desconhecido total. E se o construtor botou projetado ruim, é problema do construtor. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Ok. Quando chegar a hora de chegar o contratante ou contratado, precisa ter que pagar. Como é que faz? Vai ser dentro do limite legal de 25%, vai fazer um outro termo. Então são coisas que quando acontecerem, se ainda existir uma obra pública que está entrando nisso, teremos que descobrir. Isso eu já fiz a pergunta no tribunal, porque a nova lei está enfatizando a obrigatoriedade de ter matriz de risco, né? Então isso não é impossível, até hoje é possível fazer. Mas se acontecer na prática, do ponto de vista administrativo, como que será feito? Que o banco pode pagar, tranquilo. Mas como é que vai pagar do ponto de vista administrativo? Ou seja, você não está discutindo filosoficamente, você está discutindo operacionalmente. E existem dificuldades burocráticas, legais, enormes, praticamente impeditivas hoje. Existirão até aprender no caminho. Pode demorar um tempo desconhecido. Porque é risco é meu, eu vou te pagar uma ideia aditiva, vou estar fora do limite, e se for querer colocar dentro do limite legal aditivo de 25%, eu vou inviabilizar.
pergunta... Se incorporar a matriz de risco e na matriz falar que isso daí pode superar os 25%. A ideia está essa que é dúvida. Não está escrito nada. Na redação atual da futura lei, não está escrito. Mas RDC não aceita aditivo nenhum, não é? Não. Por parte do contratante, aceita. É aí que está. Se for por risco, deveria ser entendido como nem aditivo, dentro de 5%. Deveria ser separado. Então, essa é a visão razoável. Mas e na prática? Como será visto isso? Até no teu primeiro caso, não dá para afirmar que vai ser fácil fazer. Quero ver quem vai ser o corajoso. Isso, boa, Laser. Você sabe que eu estava quieto aqui, mas eles não riram de mim. Eu falei, quem vai ter coragem de assinar esse? Boa, Laser. Em tese, ela não incorpora o orçamento. Então, é importantíssimo aparecer que ela dá a possibilidade de tornar um processo claro, transparente, expor os riscos, a margem de incerteza e tornar algo já, desde a partida da licitação, ciente para todas as partes, até para o TCU. Olha, tem uma possibilidade, se tudo der errado, de chegar nesse objetivo. Se é isso, né? Isso poderia ter um mecanismo de ressarcimento, na verdade, não de aditivo ao contrário. Mas não é aditivo. É exatamente isso. Até porque eu, como consultor, não posso querer lucrar em cima disso, certo? Então, caso você não lá a questão é legal, né? Não é filosófica nem se está certo ou errado, é mais legalmente como consolida o que seria recomendado, administrativo. Werner, assim, de uma maneira geral, para a seguradora, é melhor que haja essa discussão e que se estabeleça, tá bom, ó, tem uma linha, até internacionalmente os tribunais preferem essa daí, certo? Assim, está mais em consonância com a arbitragem e tal. Hoje, quando eu fui rever o código de túneis, a versão inglesa mesmo, que é, digamos, sem cortes, que a outra versão tem vários cortes. Eles recomendam que se use as dinâmicas propostas de